Olá, hoje é o nosso quinto episódio do Confeitaria de Sucesso e hoje eu vim até o ateliê do Dudu Padreca, um grande nome na rede social, para entender um pouco de como foi a trajetória dele até aqui, de como foi o passo a passo para ele conseguir abrir o ateliê dele. E hoje a gente vai fazer essa entrevista super especial com alguém grande. Muito obrigado, Dudu, por ter aberto as portas do seu ateliê para a gente poder fazer essa entrevista. Obrigado você por ter vindo até aqui, né? Conhecer um pouquinho da minha trajetória, da minha história, de como eu comecei na confeitaria e essa estrada que eu estou percorrendo aí há alguns anos. Fiquei muito feliz por vocês estarem aqui hoje. Dudu, como que a confeitaria entrou na sua vida, né? Como que começou tudo isso, essa sua história, e como que você viu que isso poderia virar uma profissão para você? Bom, a confeitaria entrou na minha vida lá na adolescência. É, Meu pai perdeu o trabalho, né, na época, e ele arrendou uma doceria, porque lá no interior a gente chama de doceria. Daí teve essa evolução que hoje E a confeitaria. é confeitaria. Ele arrendou e daí ele fazia os doces. A gente não fazia tudo, tinha alguma coisa que ele terceirizava. E até tem uma história engraçada que ele fazia o bolo, a massa crescia, e minha mãe ia fazer a mesma receita e Não desandava e dava não certo. dava certo. E eu fui acompanhando um pouco disso, mas eu não efetivamente trabalhei nessa doceria porque eu consegui meu primeiro emprego na época, então eu fui eu fui trabalhando, seguindo a vida. E daí foi assim que eu comecei a observar essa parte de doce, dele fazer tudo. E Então o eu chefe lá na sua casa era o seu era o pai. meu pai, exatamente. Uhum. Hoje, né, ele veio a falecer alguns anos atrás, há 2 anos atrás, então não está mais vivo em memória ele lembrar Uhum. disso, né, que ele fez, né, um pouco foi a minha inspiração, né, porque meu pai também, quando ele era do quartel, ele cozinhava, então Uhum. aí já estava, acho que no DNA, né? Então no meu DNA Uhum. também já estava essa parte de confeitaria. Até Uhum. tem uma história também, quando eu já era um pouco mais velho, lá no interior é muito comum a gente ter contato com o vizinho, diferente de São Paulo, que você mora em apartamento, às vezes em casa você não tem contato com as pessoas. Uhum. Eu fiz um bolo, é, e daí eu esqueci de colocar o fermento. Puxa. E o bolo cresceu. E daí minha mãe viu que de repente ficou uns pontinhos brancos no assamento. Eu falei assim: você emprestou o fermento da vizinha? Eu falei: não, não emprestei. Ela falou: mas tem uns pontos. Eu falei: eu acho que deve ser da farinha. E daí até hoje nem eu sei o que é que eu fiz para crescer Para esse fermentar o bolo. bolo. Talvez foi muito amor ali envolvido. Eu fiz um bolo caseiro simples, né? Que hoje em dia ainda continua muito em alta para você tomar um café. Eu acho Uhum. que, e daí, falando um pouquinho como que eu percebi que seria um negócio, eu mudei para São Paulo Uhum. e eu vim para estudar teatro, na verdade, e fazer gastronomia. E você tem Eu, formação nisso, né? Nenhum dos Não, dois. dos dois. Na verdade, eu também gostava de moda, então eu não fiz teatro e não fiz gastronomia e fiz Fez moda. moda. Então hoje eu sou formado em moda, trabalhei na área, é, de vários segmentos, como vendedor, tanto na área de moda. Já escrevi para 2 revistas, uma do interior de São Paulo também, e uma para fora do Brasil, Uhum. um tempo sobre moda. Legal. Mas eu sempre gostei de cozinhar, então seja prato doce ou salgado, eu sempre fiz. E daí eu estava trabalhando numa multinacional e daí eu já estava desanimado. Eu falei, bom, vou sair, vou fazer alguma coisa com relação ao que eu gosto de fazer. Daí eu comecei a desenvolver a minha marca, que a minha marca ao longo dos anos, ó, já estou aí contando que eu já estou velho Já tá velho. na Já vamos. trajetória. Muito que eu saí da onde eu estava, de uma empresa super consolidada aqui no Brasil, uma multinacional, e daí fui começar a criar
a minha marca. Então, todo o processo, o começo é mais difícil, né? Uhum. Você criar marca. A gente tinha, não lembro de Facebook, não lembro se tinha Orkut ainda, ó, Eu lá acho que bem... foi nesse ano a transição do Orkut para o Facebook. Então, Mais ou menos nessa época. então, e daí eu comecei a criar marca e fazer teste de receita. Eu senti muita dificuldade porque ninguém te ajudava, como hoje em dia tem muito curso, tem receitas gratuitas, né, nas redes sociais. E lá atrás eu não tive ajuda. Então eu quebrei muito a cara, errando, acertando. Apesar de já ter um pouco de noção, eu não tinha assim curso, né? Porque a minha formação era outra, não tinha. Eu não tinha essa facilidade de curso em loja, não tinha facilidade de nada Não, disso na época, né? não. Eu já morava aqui em São Paulo, né, na região do ABC, e eu não lembro de ter. A única loja que eu me lembro, assim, que eu ia era a Chocolândia, Bem mais antiga, né? que é bem mais antiga e que, na verdade, antigamente a Chocolândia, o foco dela era chocolate. Uhum. Hoje em dia que virou um mercado que Um tem mercado. tudo, né? Mas antigamente ela era... Lá eu lembro que tinha curso, mas acho que eu cheguei a fazer um curso, mas no começo não. Até eu lembro que tem uma foto, a gente pode até colocar depois aqui para eles verem, um naked cake que eu fiz, que foi meu primeiro naked cake, que na época estava em alta, enfim. Essa foi a primeira receita que você fez, assim, badalada assim? Não para venda, mas para teste, Pra porque teste. no começo, né, como não estava começando a rede social, não tinha muito, ainda não tinha cliente, então eu comecei a fazer umas postagens, então fazia receita, Tirava postava, foto e... exato, eu sempre fiz foto sozinho, nunca com ninguém, com fotógrafo, então Cara, eu, mas eu acho legal, dei uma olhada na sua rede sim, social, né? E até falei quando eu cheguei aqui, que é uma sim, das melhores redes sociais que eu vi até agora. sim, Mas eu acho que a ideia de você trabalhar com moda, sim. ela te ajuda a fazer a sua rede social. Porque a gente vê que é diferente o olhar seu para outras pessoas que tiram a foto do mesmo Sim. produto. Eu costumo dizer, até para quando eu dou aula para os alunos, que no caso da questão da moda, com a confeitaria elas estão ligadas, porque é essa questão do senso crítico, do olhar, de você ver o seu produto não só como um produto, e ver a estética, né? Eu me preocupo muito com essa questão da estética. A minha marca, a gente vai conversando, você vai ver que ao longo foi mudando, até na questão das cores, né, do manual de identidade da marca. Mas lá no começo eu não tinha muita noção disso, eu tinha esse senso crítico, que eu sou crítico comigo mesmo, então tem às vezes foto que eu faço que não vai para a rede social porque eu falo assim, não, isso não ficou bom, Você não tira gostei. 10 para escolher uma. E lá no começo, né, eu não tinha nada assim também, nem recurso financeiro, nem grandes equipamentos, eu usava meu forno. Eu morava... Forno de cozinha mesmo. Forno de cozinha. Quando eu morei em 2007 no ABC, era uma kitnet, então eu não tinha uma batedeira super top que eu tenho hoje. Eu tinha uma batedeira... eu não lembro se foi minha irmã que deu, que foi presente de casamento dela, não ia usar, mas era batedeira tipo de mão que não era planetária, então... Era na força do braço. Né? Exatamente. Então, o começo, né, eu comecei assim com o que eu tinha, né? O forno era forno de casa, não tinha, fogão também era fogão de casa normal e a batedeira era simples. Então, fui começando e evoluindo ao longo do tempo, né? Então, é muito legal. Daí, como eu precisava de uma renda e eu sou um trabalhador, né? Eu não nasci... Uma herdeira. Exatamente, eu não nasci herdeiro, eu precisava de uma renda. Daí foi quando eu fui trabalhar para uma família como cozinheiro. Eu fiz um bolo, na verdade eu fui com uma amiga até a casa deles um dia e daí a pessoa falou, eu preciso de um bolo tal. Você faz, que legal, você não quer fazer para mim um bolo? Daí era para ela. Esse foi o primeiro produto que você vendeu? Sim. O bolo caseiro, o bolo Sim, não, trabalhado? bolo, acho que foi de prestígio, Bolo de prestígio. que eu me lembre.
Eu fiz para ela, acho que era para a mãe dela, aniversário, eu fiz esse bolo. Daí ela me apresentou para a governanta, porque é uma família muito poderosa aqui em São Paulo. Ela me apresentou para a governanta falou, você não quer vir fazer um teste? Eu falei, olha, eu sei cozinhar o básico, né? O arroz, o feijão, enfim. Mas se quiser eu vou. Posso fazer essa experiência. Daí eu fui fazer o teste um dia inteiro, daí ela gostou. Falou, você pode voltar? Falei, posso. E daí foi indo que eu fiquei quase um ano trabalhando com eles, porque você vive para a pessoa, né? Não foi, para mim foi muito bom. Eu gostei muito, uma experiência dos ganhos boa. lucrativos, Sim. Você ganhou muita experiência. Né? Exato, eu morava praticamente com eles. Uma vez na semana que eu vinha para casa, para minha casa em si, né? Então, Dudu, a gente está aqui, né, no seu ateliê, sim. do Padreca Confeitaria Afetiva. Mas eu acho que um pouco dessa história aqui é compartilhada então com seu pai, pelo que você está falando. Sim. Como que é o nome do seu pai? Ele chamava Paulo Eduardo. Paulo Eduardo? E meu sobrenome Padreca. Tá. Então, assim, a gente sabe que para você chegar até aqui, alguém plantou. Né? Ele gostava de cozinhar e tudo mais. Então, onde ele estiver nesse momento, independente do lugar que ele estiver, eu sei que ele está feliz com você. Por quê? Porque você conseguiu vencer em algo que ele também era bom. Né? Então, assim, tá no seu ateliê hoje que é uma superação não só para ele ou para você, é para a família mesmo. Né? Sim, exatamente, porque a trajetória, né, minha não foi fácil, né? Porque todo mundo acha que montou é fácil. Não, tem tudo por trás. Tem todos os bastidores, né? Para eu chegar onde eu tô hoje, eu caminhei muito, eu passei muita dificuldade nesse sentido de não ter um espaço, de trabalhar dentro de casa. Com a estrutura pequena. Sim, sim. E eu lembro que depois, né, eu parei por um tempo, mas a minha marca continuou existindo. No intervalo eu fazia os doces, né, assim, para postagem ou para encomenda, até mesmo para essa família. Acabou que um tempo que eu comecei a fazer mais a parte doce do que a salgada em si. Então, porque nós éramos em 2 cozinheiros e a cozinheira que estava lá há muitos anos era ciumenta. Então, você não pode fazer. Daí eu cozinhava para um dos filhos, daí, enfim, daí eu fui Acabava dividindo as tarefas. Sim, né? daí acabou que eu fiz mais parte de doce. Até eu me lembro de uma história que eu fiz um naked para a dona, para eles numa sobremesa de almoço. Você é mestre em naked. Eu vou ter que comprar um naked com você para mim saber. Mas hoje em dia eu faço mais bolo com cobertura, né? É que naked ainda, não vou dizer que está em alta, mas ainda continua no hype. No hype, sim. Não sai de moda, é uma coisa assim, vamos falar vintage, né? Vintage, mais atual. Eu fiz para ela de sobremesa. Ela vem e me fala assim, olha, eu vou querer esse bolo exatamente igual para presentear minhas amigas no Natal. Eu falei, nossa, meu Deus, quantos bolos vai ser? Quantas amigas são? Eu acho que eu fiz de 10 a 15, estourando 20, eu não lembro, assim, efetivo. Desse mesmo naked, foi numa boleira de prata que ela mandou fazer, enfim. Eu assim, até sonhei, porque com bolo, porque é uma coisa você fazer para você, para consumir, e outra coisa para dar de presente, é uma responsabilidade muito grande, porque você não é o seu nome, na verdade, né? Ali era o nome da quem estava presenteando, então não podia decepcionar, né? Exato, e ainda mais alto padrão, você tinha que... Ô, Dudu, você sente essa emoção, esse sentimento na hora de fazer o doce? Você sente isso na hora que você está fazendo? Você sabe que é para uma festa específica. Você fala assim, poxa, eu estou fazendo para um casamento. Você consegue sentir esse casamento ao fazer o bolo, ao fazer a receita? Colocar esse sentimento no bolo? Sim, quando eu vou fazer uma sobremesa, seja para um cliente ou para mim, ou seja que nem para um casamento, eu sinto, na verdade, eu acho, como confeiteiro, a responsabilidade de superar a expectativa do cliente. Porque hoje em dia, por essa questão de ter muita internet, facilidade, aplicativos de inspirações, o cliente vem com algo
de inspiração. E às vezes eu sempre falo, olha, isso é uma referência, uma inspiração. Necessariamente pode ser que fique próximo, pode ser que fique igual ou não. Porque às vezes, sei lá, pega uma imagem de um site internacional. Você não No tem Pinterest, né? você não tem o aplicativo, você não tem O a modo de preparo. ferramenta que a pessoa usou, tipo a coloração do corante. Então, assim, às vezes eu vou, não é sofrendo, mas eu fico ali naquela expectativa até entregar o projeto, porque às vezes também eu não tenho a facilidade de desenhar, mas eu tenho a facilidade dessa criação, de pensar, e daí às vezes eu idealizo algo que, tipo, daí eu vou transformar para É um aquele... trabalho artístico, né? Sim, sim. Um trabalho artístico. Mas é uma responsabilidade. Então, até chegar no cliente, você gerar expectativa e a pessoa falar, nossa, é isso que eu queria, é tenso. E depois receber o feedback, porque nem sempre todo mundo te dá um retorno, falando, olha, tava bom, não tava, era isso que eu queria, não era, superou a expectativa, não superou. Legal, até venha na cabeça uma história de um casamento. A história é bom. De um casamento que eu fiz, que a noiva. Eu já volto nessa história para você entender. Eu tive loja, né? Então eu abri uma loja, foi em 2014. A primeira loja. A minha ideia da loja. Eu não vou esquecer a história, tá? Eu vou contar. A ideia da loja foi num espaço que era uma fazenda. Eu queria como se fosse uma mercearia. Então eu fiz um toldo, era num corredor, coloquei a vitrine, uma parede pintada. Mas era loja de quê? De confeitaria. De confeitaria. Tá. É que daí vem a história linkada depois sobre isso. Eu fiz essa loja, eu queria fazer ela como se fosse uma mercearia, algo... Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria abrir num bairro mais simples, de levar para o cliente aquilo que ele não tem acesso nos grandes centros, né? A experiência. Sim. Então, sempre quis. E a minha não mudou até hoje, eu sempre gosto de fazer aquilo que eu gosto de comer. Então, eu sou muito crítico, né? Essa parte de ser confeiteiro, de saber cozinhar um pouco, você se torna uma pessoa mais exigente nessa questão. Então, às vezes eu vou nos lugares, até grandes nomes, e falo, nossa, isso não é muito bom, né? Por quem é. E daí eu montei essa loja, fiz toda a decoração, né? Mudou, antigamente a minha paleta de cores era rosa e marrom, então tinha uma parede toda de lousa, que na época estava na tendência, com giz, uma amiga que fez, né? Daí eu fiz essa loja, essa foi a primeira loja, depois eu mudei... Isso foi em 2014, né? Isso. Você falou? E daí em 2014 eu mudei para um outro endereço no mesmo bairro. Um salão no mesmo lugar. Que eu mudei para uma casa e daí tinha uma garagem muito grande e falei, a gente não tem carro, eu vou montar a loja aqui. Para que ter dois endereços? Mas eu já, na época, lembrando assim, as coisas que acontecem, mesmo tendo loja não é tão fácil assim, como eu montei em São João Clímaco, que é um bairro ao lado de São Caetano, eu mudei para uma casa não tão perto. Então, quando eu ia levar o bolo para essa minha loja, eu carregava na mão, tipo na caixa de transporte, não de bolo, mas caixa de isopor? Não, essas caixas que a gente guarda as coisas. Ah, sim. Transparente, eu levava assim a pé o bolo e foi... tem várias histórias aí, lembrando, vai render... Não, legal, a história é muito bom, que às vezes um insight que você dá de quando começou pode startar uma confeitaria de alguém, né? Daí, tenho duas histórias que eu lembrei, né? Daí mudei para esse novo endereço, né, que era maior, fiz tudo o mesmo conceito, não mudei nada, mantendo a paleta de cores. Eu recebi uma noiva. E daí essa noiva, ela falou, me conheceu, enfim, por indicação, né? Porque daí no bairro você começa a ficar mais conhecido, as pessoas... Daí essa moça, ela pediu um bolo. E daí ela falou, eu quero o bolo todo verdadeiro, de 4 andares. De 4 andares? Eu falei assim, olha, de verdade é muito arriscado. Eu acho que não cabia nem na caixa para levar... Não, eu tive que montar no local. Eu falei para ela, é muito arriscado, porque 4 andares, se alguém bater na mesa pode derrubar, por mais que esteja bem estruturado. E eu não tinha muita experiência também, né, de fazer
bolo de andar. Mas aí ela falou, não, porque eu quero, eu quero. Eu falei, beleza, falei assim, mas a responsabilidade não é minha, porque eu posso lá montar, eu posso te entregar perfeito, mas eu não Sim. sei Se se vai vai, durar. se vai como que vai ser, por mais que molhe menos, o recheio é mais firme, enfim. Daí fui lá, montei o bolo. Depois de meia hora ela quis com flores. Eu não sou muito da parte desse segmento de pasta americana, mas daí eu me arrisquei a fazer as flores, fiz rosa, eu tinha feito um curso com uma amiga que foi me ensinar e eu falei, dá para fazer, fiz as flores. Quando eu chego depois de meia hora na minha casa, que o local era muito próximo, ela me manda uma foto que o bolo estava torto. Eu falei assim, mas eu acabei de sair daí, não tinha nem meia hora, eu acho. Eu falei, gente, vocês bateram na mesa? Eu até tinha visto na mesa do salão que não era uma mesa tão estável. Ela falou assim, não. Eu falei, estranho. Eu falei, você quer que eu vá aí? Eu posso dar uma solução. Tentar ajustar, né? Eu tiro os bolos de cima, eu só cobro, deixo um andar mais baixo e a gente deixa o restante no buffet. Não, não, não. Eu falei, beleza. Pois manda depois de um tempo, de novo, fala, olha, a flor caiu, fez um buraco no bolo. Eu falei, cara, não é possível que a Deve flor ter alguma criança era a rodando nessa parte mesa. embaixo, assim, não fazia sentido. Uhum. Eu falei, olha, desculpa, mas agora eu não consigo ir até você, porque eu não tô mais na minha casa. E daí eu falei assim, eu falei, então serviu de lição para mim também, porque eu falei assim, eu tinha que ter tido mais pulso firme e falar assim, não dá para fazer, não vou fazer. Uhum. Com o tempo você vai Você acabou se evoluindo. aventurando em fazer, né? Sim, porque era um desejo. E daí também tem uma outra história com bolo de andar, de 2 andares, que na época também não tinha caixa de bolo para Aham. transporte. Era muito engraçado e daí a cliente me conheceu, não lembro como foi, se foi uma indicação. Ela quis um naked de bolo de churros, que na época estava muito em alta. Eu fiz tudo bonito, saiu da minha casa perfeito, foi um motorista que foi buscar e veio uma pessoa levando. Eu falei, daí do nada chegou na casa dela, aconteceu alguma coisa, não sei se bateram, enfim, que estragou. Ela falou, eu quero que você venha aqui consertar. Eu falei, mas saiu daqui intacto, né? Uhum. Deixa Daí, eu te perguntar uma coisa dentro disso. tá. É possível consertar um bolo? De festa? Depende do que acontecer, né? Dependendo até dá, tipo, que nem dá para tirar, né? Sei lá, se é de andar, tirar um andar, daí passar uma outra cobertura. Dá Entendi. para Dá pra improvisar, tentar né? Sim, salvar. sim. Entendi. Só se, tipo, ficar torto o recheio não estiver bem estruturado, por exemplo, pode andar, entortada e não tem muito conserto, né? Fazer. Ou molhar demais, enfim. É porque Entendi. tem tudo uma técnica, né? Às vezes a gente se aventura em coisas que. Você acha que esse foi a receita mais, assim, dificultosa de fazer? Que te desafiou a fazer? Ou você tem alguma receita que você fala, poxa, essa receita aqui eu penei pra fazer? Olha, o que me desafia até hoje fazer é macarons, é Macarrão. um docinho Não é qualquer pessoa que francês. faz, não, cara. Às vezes eu acerto, às vezes erro. Já comprei várias receitas, Ah, já testei, já errei. Uma hora é farinha, outra hora já comprei farinha importada. Eu acho que é o que mais me desafia, assim, dentro da confeitaria, em querer acertar sim. esse docinho. Já fiz curso com chefe renomado, mas É não difícil. ele é um doce temperamental. Uhum. Eu, nas lojas, né, que eu trabalho, que eu produzo conteúdo, a gente vê que tem poucos cursos de macarrão, né, Sim, nas lojas, justamente pela dificuldade que tem de sim. fazer a receita, né? É porque, por exemplo, numa loja, você vai dar uma aula, é difícil, você não sabe qual é o forno. Então, Hum, mesmo que no seu. É porque muda muito, né? Não é só a questão da técnica de fazer que a gente chama de macarronagem, né? Falando mais assim, sem ser muito técnico, de mexer mesmo a massa. Tem a temperatura do forno, né? Então isso é muito. então são muitas variáveis. Sim, Forno, sim, farinha, sim. todo o Forno processo. pode dar a temperatura que você está habituado não dá certo, e daí Entendi. eu não me arrisco. Mesmo que eu Hum, tivesse o domínio
da técnica, eu não faria numa loja. Entendi. Dudu, quando você percebeu que realmente a confeitaria você ia manter esse trabalho? Fala assim, agora eu vou ser um profissional da área da confeitaria. Quando que você deu esse gatilho? Foi quando você fez uma venda? Foi quando alguém te reconheceu como um confeiteiro? Como que aconteceu isso? Eu acho que foi ali mesmo, quando eu saí da empresa, que daí eu falei, eu vou fazer algo. Eu meio que já fazia coisas para mim, né? Quando eu trabalhava nessa multinacional, eu já fazia sobremesa doce. Eu falei, olha, eu vou sair, não quero mais trabalhar para ninguém, vou montar a minha própria marca. Então foi nesse 2007, só que daí você vai vendo que não é tão fácil, né? Porque ainda mais lá atrás que a internet não era o domínio que é hoje, então me levou a fazer outras coisas para depois voltar para a marca, para montar o ateliê. Eu fiz várias coisas, já trabalhei em loja de festa de decoração, né, que na época também estava em alta. Hoje em dia continua ainda, né? Você receber o decorador da festa para montar a mesa com os acessórios. Já fui vendedor, né, também de moda feminina, de moda no De geral. roupa, calçado, nesse segmento? Mais roupa mesmo, calçado não tinha, masculino também. E essa questão de professor? Como que você se descobriu professor? Agora eu vou dar aula porque eu sei fazer confeitaria e eu quero passar esse conhecimento adiante. Como que se deu esse start em você? Mas antes de responder essa pergunta, vou falar que lá em 2014, quando eu tinha montado a minha loja, eu me inscrevi para o programa Que Seja Doce do canal GNT. Poxa, a gente quer saber disso. A gente quer saber. Foi uma loucura. Você entrou lá como um participante. Isso, como participante. Foi uma loucura. Você passa por vários processos de entrevista, você manda material, e eu estava começando. 2014 ainda já não estava. Estava começando, né? Porque você deu auge ainda mais. Daí foi essa experiência de participar do programa que gravou em 2000 foi ao ar em 2015, sempre grava um ano antes. E eu passei, foi muito legal na época, bem desafiador, porque não é fácil, né? É diferente você fazer na sua casa e fazer à frente das câmeras. Um monte de espectador e câmera vendo, né? E você disputando com outras pessoas também, né? Sim. Foi uma experiência muito legal, eu gostei. O Seja Doce, né? O canal GNT é um canal muito sério, é um programa que está aí, fez acho que 10 anos o ano passado, então é sério. Você não tem contato com o apresentador, com os jurados, você só tem contato naquele momento de gravação, você fica o tempo inteiro no camarim, então é um bastidor. A expectativa é grande, né? Sim, você não sabe se você vai ganhar, se você não vai. Até eu lembro que ela era que cuidava da gente, levava para o set, levava para o banheiro. Eu lembro que ela falou: tô torcendo para você ganhar. Não posso nem falar isso, mas ela falou para mim: mas eu tô torcendo que você ganhe. Então foi uma experiência legal. Foi aí que foi começando a aparecer o Dudu. E daí, por que veio a história? Só para contextualizar o meu nome, por que do meu nome? Porque quando eu fui para o Que Seja Doce, meu nome mesmo é Carlos Eduardo Padreca. Eu falei, cara, se escrever na legenda esse nome grande, vão falar assim, não vão gravar. E daí eu fiquei pensando. Pra ficar na cabeça do povo tem que ser algo diferente, né? Falei assim, o que eu posso fazer? Falei, bom, vou homenagear meu sobrenome, que é Padreca, que todo mundo acha... É sobrenome, não é apelido? Enfim, não, mas é sobrenome, a origem é portuguesa. Lá nos primórdios era para ser Miranda, mas aí tem uma história que a tia do meu pai contou, que depois dá para contar, se quiser vou deixar de suspense. E daí eu falei, bom, vou homenagear meu sobrenome da família e vou colocar daí eu peguei Dudu, então por isso que ficou Dudu Padreca. E daí foi quando
entrei... Então no programa apareceu como do Padré. Sim, já Não cheguei a aparecia. assistir. Não, já aparecia, porque não tem disponível. Até recentemente eu tentei procurar, mas Não achei. não tem. Tem no Globo Play, eu teria que ser assinante para assistir, porque hoje em dia eu acho que eles têm alguma coisa de gratuito que eles liberam, mas os antigos não, né? E a gente não recebia também Os materiais. não, eu não recebi. E daí foi nesse contexto de gravar, de ir para uma televisão, e lá atrás eu juntei essa história de professor, de lá atrás quando eu comecei, que eu não tive muito ajuda, e as pessoas falavam muito assim, nossa, você vai dar receita, sua receita, você vai ajudar as pessoas? Até por um tempo eu me contaminei com essas falas, de tipo, não ajuda, não dê sua receita, vai ser seu concorrente. Exato, porque lá atrás eu não tive ajuda. Assim, eu me lembro que eu perguntava, ninguém falava assim, toma a receita, ou vai para esse caminho que você vai dar certo. Não, eu tive que... Errei muita coisa, acertei bastante. Não digo que hoje eu não erre também. Às vezes eu erro, que nem, por exemplo, macarrões. Já joguei muito ingrediente fora. Isso de você reconhecer é legal, porque realmente tem gente que não dá receita de jeito nenhum. Sim. Vai virar meu concorrente, eu não vou vender mais. Mas, gente, tem um Brasil inteiro para você vender. Tem mercado para todo mundo tá fazendo a venda. E aí, partindo desse princípio que você falou de virar professor para ajudar outras pessoas, isso é incrível. Foi por isso que daí, como ia aparecer na TV, né, daí veio esse start. Por que não dar aula? Por que não ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi sozinho, né? De mostrar o caminho, olha, é isso, vai por aqui, faz essa receita que vai dar certo. E o meu propósito, até hoje, nunca mudei, era sempre trabalhar com a verdade. E com as receitas que eu faço. Eu não vou para uma aula, eu preparo uma aula, algo que eu nunca fiz. Entendi. Tipo, não vou fazer porque não vou fazer essa receita que é minha. No meu perfil, todas as receitas que estão lá que eu gravei, são receitas que realmente eu faço. Você já domina e que você já sabe exatamente, que nem, a não ser uma receita ou outra que eu crio para aquele contexto. Mas não que fale assim, não, essa receita eu peguei da internet, vou só reproduzir, vou falar que é minha. Não, eu pesquiso, eu tenho vários livros, eu acho que é importante não só viver da rede social, né, de questão de conteúdo, de ver receita, mas de também ter livros para você ter embasamento, né, tipo, para você buscar as referências. Sim, exato. Assim, você tem algum livro, algum manual que você leu, que você fala, pô, isso aqui eu acho que mudou um pouco a minha forma de pensar a confeitaria, que você poderia indicar? Olha, tem vários livros que eu gosto, mas assim, um que eu falo que talvez a pessoa poderia ter, que é da Joyce Galvão, que é A Química dos Bolos. Ela ensina desde você a saber fazer um balanceamento da sua receita, de até começar uma receita do zero. E ela é um livro de receitas que tem muitas receitas dela. E ela é muito boa. Ela é engenheira de alimentos, então ela tem um embasamento por detrás, né? Ela não é só uma confeiteira, né? Até um tempo atrás eu comecei na pandemia fazer engenharia de alimentos por conta de inspiração do livro dela em si como pessoa profissional. Só que ela é brasileira mesmo. Sim. Mora aqui em São Paulo também, é bem conhecida, ela tem um site, ela dá curso online, presencial, não tanto, mas ela, em feira, às vezes ela está aí, ela é muito boa, né, nesse sentido do contexto, né. E tem inúmeros, né, tem a Otávia Somaville, eu acho que se eu não estiver falando errado, que ela também tem a Enciclopédia dos Bolos, que são 3, básico, intermediário e avançado. Poxa, de verdade, não sei se quem está assistindo sabe. Sim. Eu não sabia que tinha enciclopédia para bolo. Tem, porque na verdade as pessoas acham que o bolo é só bater a massa, selecionar os ingredientes, bater a massa e colocar no forno para assar. Não, tem toda uma história assim no contexto
química, o que combina com o que, isso dá certo ou não dá, o porquê que reage o fermento, por que tem que colocar bicarbonato, enfim, por isso que é bom estudar, né? Não só... Não só buscar referência na internet, sim, mas você estudar por conta própria mesmo, né? Pesquisar, não tenho condição de comprar livro, porque infelizmente os livros, acho que com o passar dos anos, porque cada vez mais as pessoas deixam de consumir o livro físico, ele começa a encarecer mais. Então, na área da confeitaria, acho que eu tenho um livro que eu paguei quase R$ 500. Nossa. Mas há muitos anos atrás. Né? É um investimento para a vida toda. A minha vontade era ter uma mini biblioteca. Então eu tenho na minha casa, eu tenho aqui no meu ateliê só os livros de confeitaria, que estão em torno aí de uns 40 livros. 40 livros. E em casa eu tenho de literatura, assim, de um contexto geral. Então eu vinha com esse pensamento, vou montar uma mini biblioteca para mim, mas fora que empoeira muito, e daí você tem que limpar toda hora, daí eu desisti. Você falou do Que Seja Doce, né? Sim. Vasculhou o seu Instagram lá e viu que você participou também dos bastidores do Bake Off. Sim. Como que é a experiência de participar de um bastidor desse? O que você fez lá, assim, que você viu que era muito importante ou que mudou o seu dia a dia? Que televisão é tudo mágico, né? A pessoa vê o que é pronto ali, editado. O final, né? O final. Os bastidores, você rala pra caramba. Então, são horas de gravação. No caso do Bake Off, a gente faz um pré-programa antes. Então, todas as receitas são testadas, são feitas. Daí chega o diretor e fala, não quero isso, quero que mude para isso. Daí você tem que retestar, tem que fazer. Porque precisa vender... Porque para televisão tem que ser tudo grande também, né? Não dá para ser uma sobremesa muito pequena que vai no vídeo não fica interessante. Então a gente faz o pré-programa e é muito legal porque você testa, daí você vê aquele resultado do que você trabalhou 2 meses antes, tá ali entregue no final e os participantes fazendo. E fora que é mágico, né? Cara, assistir aquilo ali dá uma agonia. Você vê os participantes faltando 5 minutos e ele não tá nem na metade. E é real, não é fake, né? De falar assim, nossa, eles têm 5 horas para fazer. Não, realmente é cronometrado, tem um tempo, não dá para estourar, não passa. É que a TV não transmite às 5 horas, ela transmite cortes, né? Não, então a gente fica bem aflito assistindo, imagina quem tá fazendo. Sim, mas o que eu quis dizer, assim, não é que realmente, é que tudo bem que são editados, são partes do programa inteiro, né? Assim, não tem uns cortes, mas eu digo, não é, vamos dizer, se são 2 horas de prova, realmente é 2 horas de prova, não é assim, nos bastidores ele tem 5 horas, foi isso que eu quis dizer. Exatamente o período que eles falam ali que tem que cumprir a prova. Exatamente. Não é, por isso que eu falei que não é fake, né? É real. Então as pessoas erram mesmo. Não é que, tipo, nossa, a gente colocou insumo faltando. Não, é porque é tenso. Você tá gravando, tem um cronômetro, né? Tipo, o diretor falando no set, falta 1 minuto, sei lá, é tenso. E às vezes a pessoa acaba errando. Né? Uma coisa que é habitual fazer, sei lá, um bolo que é uma coisa mais que é simples de fazer, você errar a massa, assar no forno, sei lá, queimar, acontece, é real. E não é tipo, porque a gente dá a receita errada, porque não, é porque é nervosismo, né? A pessoa tá ali porque ela lida com um sonho. Porque acho que os realities, na verdade, é a questão de dar uma notoriedade maior para a sua carreira. Então, ali você lida com um sonho, né? Então, às vezes a pessoa que está ali, às vezes ela realmente está iniciando na carreira e ela está ali se empenhando para que, de repente, ou que ela seja a ganhadora ou que ela cresça dentro do meio. Do nicho, né? Então, eu acho que lidar com sonhos também, né? Então é difícil. E tá nos bastidores, você acompanhar. Você fala, será que eu não posso ir ali ajudar ele a terminar aquilo ali? Não, e a gente não pode falar nada. Não pode dar nenhuma dica. Tipo, lá a gente tem
uma das provas, que não é a criativa, o participante durante a prova pode ir atrás, que a gente chama de shop, né? Polishop, que é onde tem assadeira, tem alguns insumos básicos, se a pessoa errar a receita ou faltou, quer, enfim, pegar. E daí eles até vêm assim, me ajuda aqui. Você acha que isso funciona? Você não pode falar nada. Você tem que ficar quieto. E a gente não pode... porque daí eles começam a te conhecer, daí começa a seguir na rede social, e daí quer saber informação, e a gente não pode passar nada, porque derruba o programa, né? Derruba aquele episódio, e daí você também se prejudica. Entendi. E eu tive duas experiências, né? Que foi o ano passado e o retrasado. Eu achei super legal fazer, foi um projeto... Você mesmo no bastidor, você acaba também tendo uma experiência sobre Sim, o porque programa, você né? também convive com outros confeiteiros, né? Outras Então, ideias. exatamente. Então, com outras pessoas, com contra-regra, com câmera, com direção. Então, você começa a ter uma visão maior do que é um programa, né? Do que é como gravar, né? Às vezes a pessoa está aqui, ela vê o teu vídeo pronto, mas o bastidor é muito mais, né? Para um vídeo de 1 minuto você precisa gastar horas editando, fazendo Sim, 2, 3 vezes a mesma coisa. faz, não gosta, volta, não falou legal, tem que, né? Então mas o legal depois de ver pronto, ver o seu trabalho, falar lá, ver seu nome na legenda, aparece lá no final nos créditos. aparece. Normalmente, do Bake Off é no começo, né? Depois, tem a abertura, é no meio da abertura, né? Eu não prestei atenção, vou prestar atenção. Tem, sempre aparece lá. É tudo dividido por equipes, né? Tipo, a equipe da cozinha tem o nome, enfim, é bem legal. Dudu, qual que é a maior ilusão de quem começa na confeitaria? Bom, a maior ilusão, eu acho que é você não olhar para si próprio e ver o que realmente você quer fazer dentro da confeitaria. E começar a olhar o que todo mundo está fazendo e querer ir na onda. Eu acho que essa, para mim, é a maior ilusão. Você olhar a grama do vizinho e não olhar só a grama, por exemplo. Eu acho que isso vai do que você é capaz de fazer também, no caso. Sim, porque o que eu percebo, você precisa ter um produto seu que é sua característica. Porque se a pessoa entrar no seu perfil, ela vai falar, bom, ou ela vai te procurar por aquele produto. A pessoa faz, sei lá, eu tenho uma amiga, por exemplo, ela trabalhava com várias coisas dentro da confeitaria, hoje o foco dela é pão de mel. Então ela trabalha dentro do nicho pão de mel, vários cardápio variado, no caso, produtos. dentro do próprio produto. Sim. Então eu acho que na confeitaria essa ilusão é de que você tem que fazer tudo. E não. Você tem que fazer o que realmente você gosta de fazer, o que te dá prazer e o que realmente é seu domínio. Porque se você fazer coisas aleatórias, eu mesmo, por exemplo, falando um pouco de mim, eu não tenho um produto específico, mas eu gosto mais de fazer bolo. Então, se você olhar meu perfil, eu domino tudo, mas menos os macarrons. Ainda. Mas o meu forte mesmo é bolo. Então, às vezes a pessoa até pergunta para mim, porque eu, além de ser professor, também faço encomenda, né? Você faz doce também? Sim, faço. Já até tentei nichar um tempo atrás, na verdade uns anos atrás, para trabalhar somente com doce de festa e para casamento. Daí até fiz uns casamentos, mas daí eu falei... Mas eu acho que também vai por uma linha do que você sabe fazer e do que você gosta de fazer também, né? Não é só uma questão de você escolher um produto. Você tem que se sentir bem fazendo aquele produto. Não, eu acho que eu escolheria um produto, sim. Tipo, e tentava estudar, melhorar, evoluir na receita, enfim, não tentar agregar todos não os tentar. produtos. Você pode até, assim, falando de venda, você pode até ter cardápio, né? Um cardápio, mas eu acho que eu, com o passar do tempo, comecei a entender que não adianta a gente ter um cardápio muito extenso,
porque você não dá conta, você fica, você vai ficar maluco, né? Tipo, Até a questão de compra de insumos também, né? exato, é muito, às vezes você vai ter, sei lá, uma cheesecake, por exemplo. Ah, não vendo muito, mas eu tenho no meu cardápio. Ou seja, daí você tem que ter todos aqueles insumos porque você entrar uma encomenda. Então Você precisa fazer. eu acho difícil. Eu acho que quanto mais você nichar, você tem o domínio, sei lá, em 5 produtos, por exemplo, eu acho que você tem muito mais sucesso na questão de vendas do que. E a pessoa vai te procurar por aquilo. Ela fala, nossa, eu gosto dos bolos dele que ele faz em buttercream, por exemplo, que é uma cobertura. Tem pessoas, eu conheço grandes nomes da confeitaria que faz só pasta americana. Então ela é conhecida por aquele segmento. Então Eu acho que o reconhecimento, então, vem do próprio cliente até. Você sim, vai numa festa e você fala, eu acho que aquele bolo ali é do Dudu, sim, né? Por quê? Porque você sabe que ele faz aquilo bem, sim. né? A questão de embalagem, a questão dos produtos que é utilizado. Se você está num ciclo, né, num ciclo de clientes que já compra sempre de você, então numa festa tem o seu doce, às vezes você não precisa nem estar estampado com a sua logomarca, a pessoa vai saber A que sua é. marca é o bolo. Exato, vai saber, eu comprei, ou vai ser muito bom que vai perguntar de onde é, né? O que você acha das tendências que surgem, ô Dudu? Você acha que todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que postar, todo mundo tem que fazer acontecer? Morango do Amor foi a última que a gente teve. A gente está vendo que está vindo ovo fatia agora, para Páscoa. O que você acha dessas tendências? Você acha que a confeiteira é obrigada a fazer pro engajamento e para venda? Como é que você vê isso? Olha, Você vai fazer ovo fatia? ainda não defini Ainda o não? meu cardápio, mas eu não sei se eu faria. Porque, assim, as trends do momento é legal para você postar, mas eu acho que tem que. Né, gravou com você a Carol, a gente conversa muito, somos amigos há muitos anos, né? E às vezes a gente conversa disso. Ela fala: eu não vou fazer porque é, às vezes é muito tempo, é trabalhoso, você tem que ter uma demanda de cliente, porque às vezes não adianta, sei lá, porque Você tá entregando a Carol. não, não, Um beijo pra não, Carol, hein? não, Um não, beijo. amiga, não tô falando mal de você, não. É que às vezes a gente conversa sobre isso. Ai, será que vale a pena você fazer? Quanto você tem de vendido? Eu acho que até pela questão da precificação. Será que vale a Sim, pena o que você vai gastar de tempo é. para conseguir ganhar? Eu mesmo, Morango do Amor, eu fiz quase no final e só porque meu companheiro ficou me enchendo o saco e falou assim, não, você tem que fazer. Tá todo mundo fazendo, olha, porque assim, propagou de uma forma que a mídia vendeu também que pessoas ganharam muito dinheiro. Uhum. E eu falo, cara, não é possível a pessoa enriquecer com um Um produto produto que foi ali um que tem que ser momento. consumido Eu acho logo, que né? todo mundo eu acho que ganhou dinheiro sim, mas eu acho que não ao ponto. Foi muito massificante, eu acho. Massivo? Não sei se é isso, essa Uhum. palavra que. Sei lá, na televisão começou a postar, nossa, enriqueceu com esse produto. Uhum. É um produto bom, mas é um produto trabalhoso, porque é perecível. O caramelo é quente, o brigadeiro tinha que estar no ponto certo, o morango pode soltar água. Meu mesmo soltou várias vezes água, até Uhum. chegou a corroer. Daí, cara, tinha que ir lá refazer, pensar o que eu errei. É um Então, produto de consumo rápido, né? sim. Eu até fiz um teste falando do morango do amor, a pessoa queria para um casamento para colocar exposto. Eu falei, olha, é melhor colocar no celofane. Ah, não, mas a noiva queria aberto. Eu falei, olha, é arriscado. Mas aí eu fiz um teste, deixei no ar condicionado, deixei aberto para ver se o morango ia realmente soltar água, porque mesmo que você sele, ele pode soltar água. Daí eu fiz Uhum. o teste, passei lá um spray que não era para esse fins específico Dessa da receita. calda de Uhum. açúcar, né, do caramelo. Eu fiz e deu certo, mas aí daí ela já falou, ai, mas acho que no dia vai ter, que foi um dia que estava frio, vai ter aquecedor. Eu falei, olha, eu já não recomendo, porque eu já não sei se vai dar certo ou não, depois vai derreter. Sim. Querendo ou não, é o seu nome da sua marca, o seu buffet, mas daí depois vai falar que foi o confeiteiro que fez errado, enfim. Queria achar um culpado, né?
exato, eu falei, não, eu prefiro não vender. Mas eu acho assim, é legal você entrar na trend do momento, mas não é uma coisa que você... porque o que a Ela é mais para internet... engajamento, no caso. Mas o que a internet acho que impõe muito é isso. Você precisa fazer. Você tem que também estar no hype, que nem do ovo fatia. Eu acho legal, mas você tem que ver se realmente na logística do seu dia a dia, da sua encomenda, porque a Páscoa, assim, para quem é tipo empreendedor que faz em casa, que ainda não, que tem escala, mas não é uma grande escala como uma indústria, Uhum. eu acho que você tem que rever, falar assim, será que vale a pena eu entrar na trend e fazer? Será que o custo, porque querendo ou não, acho que são 6 partes, Não são sei se seis, se faz. você fizer, são 6 recheios diferentes. Imagina Então, ter que fazer isso em grande escala, né? será que vale a pena? Até uma amiga confeiteira postou lá falando disso, dessa trend do momento, e falando: olha, é legal você fazer, mas antes você precisa precificar o seu produto para ver se ele é vendável, Hum. se vai valer a pena, ou se você vai estar só no momento e vai vender E e não não vai vai reverter, ganhar. né? Em vendas. Exatamente. Então, eu não discordo e nem concordo. Eu acho que se o seu cliente pede, então faça. Mas se você não achar que deve entrar, não entra. Eu acho que é Hum. besteira, porque você tem que ter a sua identidade, né? A sua marca. Ai, vou fazer isso porque todo mundo está fazendo. Então vamos lá, vou dançar a Hum. música do momento. Acho que é porque eu acho que eu não sigo muito essa linha. Até não vou falar, ai, não, não fez, fiz, mas não é uma coisa do ovo de fatia, não sei de verdade Precisa estudar ainda, se né? eu vou fazer ou não, porque cada vez mais as pessoas estão querendo consumir menos e ainda por conta da crise do cacau, né, ainda está Hum. muito alto, né? Então você tem que pensar em fazer coisas estratégicas para que você realmente venda e faça o cliente feliz e você também financeiramente vale a pena, né? Uhum. O que que você vê que as confeiteiras fazem? Confeiteira que já está trabalhando, né? Que já tem o talento da confeitaria, que impede elas de crescerem. Eu acho que às vezes é a questão disso, de querer copiar a outra pessoa, porque assim, eu acho que é legal você ter uma inspiração, Uhum. sim, mas não fazer uma cópia, né, de um produto que o outro diz que vende, você vai lá querer copiar para vender para o Hum. seu cliente. Eu acho Entendi. que a pessoa não cresce, não evolui, porque ela não tem uma característica do negócio dela mesmo próprio como produto, né? Hum. Falar, não, a minha marca é essa, eu vou fazer isso. Ah, mas fulano está falando que o brownie que vende muito, então vou implementar no meu cardápio. Necessariamente não, Entendi. pode ser que você venda bem como não. Então, eu Entendi. acho, a pessoa às vezes volta o que eu falei lá atrás, ela olha mais para a grama do vizinho do que Do para que si para ela. própria. Dudu, a questão de cardápio. Como que você monta um cardápio ou como que você sugere que seja montado? Tem o cardápio sazonal, de Páscoa, de Natal, de Dia das Mães, que seja. Junto com as tendências que a gente já falou. A gente tem que ter um outro cardápio que seja vendável, como você disse, o ano inteiro? Olha, sobre cardápio, é, é um pouco difícil você fazer ali mensurar o que você. Primeiro, assim, né, essa pessoa está começando, ela tem que estruturar bem o negócio dela para entender o que ela quer vender. Então, por exemplo, eu vou segmentar, então eu vou vender só bolo. Então, ela precisa, dentro do seu nicho. Acho que antes de tudo, de cardápio, você precisa entender qual que é seu público, quem você quer atingir, né? Uhum. Por exemplo, eu quero atingir o público C e D, né? Não estou aqui falando de distinção de tipo, pobre e rico, não é isso. É um público que tem, eu Poder quero ir para aquisitivo maior maior ou ou menor? menor. Para Entendi. onde eu quero ir? Eu quero atingir pessoas mais simples, humildes, que gosta de consumir doce e quer ter uma festa bonita, ou eu quero ir para um público A que é só alto padrão e é isso que eu quero. Uhum. Então, você, antes de montar do negócio,
de você fazer ir para essa parte, você precisa primeiro pensar quem eu quero atingir, né? Uhum. Foi o que me levou hoje ao longo dos anos, né? Você vai aprendendo, né? Porque eu já tenho mais de 10 anos de confeitaria. Você começa a entender melhor aonde você quer chegar, né? E eu já passei por, além de ser professor, e eu dei uma pausa na carreira como professor, eu trabalhei para algumas marcas, eu fiz consultoria, assinei um cardápio de uma confeitaria na região de Osasco, né? É, e então você começa a entender melhor aonde você quer chegar e para que público você quer trabalhar, atender. Então, para a pessoa que está ali começando, ou ela está em dúvida, já trabalha e está perdida, não sabe, primeiro entender, tá, qual público eu quero atingir, para qual pessoa eu quero vender. Eu quero atingir pessoas mais simples, então eu tenho que ter produtos condizentes Com o público. com o público. Eu vou para o público A, isso. Daí da questão do cardápio. Eu acho hoje eu vejo, eu percebo com a minha evolução que eu prefiro ter um cardápio mais enxuto, né? Então, mesmo um cardápio sazonal e um cardápio fixo, ser mais enxuto, por a questão de otimizar mesmo a sua produção. Entendi. Aqui a gente está falando de pessoas, né, que de repente não, hoje que nem eu tenho um ateliê, eu tenho um espaço que eu consigo, mesmo o meu espaço atual, ele é pequeno para grandes produções. Então eu preciso otimizar. E conforme eu fui passando para lugares que eu trabalhei, comecei a entender também a logística e a rotina que eu comecei a adaptar para mim. Então a pessoa que está ali ela tem que começar a entender, tá? Então eu vou usar uma calda de bolo que eu consigo transformar em outra para usar, sei lá, vamos falar de bolo vulcão, por exemplo, a mini bolo vulcão. Então eu consigo fazer uma calda específica que eu consigo de repente até usar num bolo de pote A mesma calda. a mesma cauda. Então, Show. precisa entender entender isso dentro da sua produção, das suas condições, porque nem todo mundo tem um espaço amplo, né? Nem todo mundo tem grandes equipamentos. Então, e hoje eu comecei a entender isso e vim aprendendo isso, e eu acho que a pessoa tem que fazer isso. Trabalhar o mais enxuto possível, porque daí na questão de insumo, ela não vai ter dinheiro parado, não tem questão de ter muitas embalagens, Entendi. né? E no sazonal, né, que é nas épocas que vende mais, que pra gente é Páscoa, pelo menos para mim sempre foi Páscoa e Natal. Natal nem tanto. É mais Páscoa, né? Mas Páscoa é você também, eu aprendi também a fazer menos, ter menos produtos. E daí ter produtos mais assertivos que vão vender mais, né? Então, eu recomendo que a pessoa sempre veja menos sempre a mais, né? Não é que, ai, nossa, vou vender. Ah, mas fulano tem 50 itens no cardápio. Não compensa, Não compensa. porque você vai gastar muito, vai gastar o seu tempo, daí você vai ter que ter várias embalagens. Então, eu, eu vou mais pelo menos. Uhum. Você acha nesse cardápio mais enxuto, seja fixo ou seja sazonal? Como que a confeiteira vai lidar com essa crise do chocolate agora esse ano? A gente já veio 2 anos aí passando por Sim. isso. Parece que no próximo semestre vai ter uma melhora, né? Saiu uma notícia que no segundo semestre de 2026 vai ter uma melhora. Mas na Páscoa ainda teremos ainda essa crise passando. Como que você acha que a confeiteira consegue vencer essa crise? Com outras receitas que não envolvam chocolate? Como que ela pode fazer a Páscoa dela mais otimizada para ganhar dinheiro? Olha, sobre essa questão da crise, eu acho que dá para ter alternativas. Meu cliente pede chocolate, então eu vou fazer produtos menores. Então, sei lá, vou fazer um ovo de colher, vou fazer um ovo menor, né? Necessariamente, não é que você está perdendo a qualidade, né? Porque às vezes você pode escutar, até esses dias eu vi uma confeiteira que é professora falar disso, que um hater foi num post dela falando que ela fez um ovo um ovo tablete fininho, ela fez para dando alternativa para o aluno, para o seguidor. Uhum. E daí acho que um hater foi lá falar dessa questão, nossa, tá cada vez mais estão diminuindo e os preços nas alturas. E Uhum. daí ela foi explicar educadamente que não era que está caindo, que é muito melhor você manter a sua qualidade
e ter produtos menores e a entrega ser a mesma, do que você querer continuar com produtos muito maiores e, de repente, você ter que ir por uma alternativa de uma qualidade não tão boa. Entendi. Então, existe, né, bolo, dá para fazer ovo no formato de ovo na casquinha com massinha, com massa de bolo. Até inclusive eu dei uma aula recentemente que eu mostrei, falei, olha, você pode fazer com o próprio bolo A casca a casca do ovo, passa chocolate para impermeabilizar por dentro e coloca o recheio, faz um ovo de Mas corte. é qualquer massa de bolo ou tem uma Olha, massa específica para fazer essa casca? Na verdade, qualquer massa de bolo. Mas, ó, por exemplo, no dia da aula que eu fui dar, eu esqueci de levar a minha massa de bolo. Daí, na hora, pedi para a pessoa que estava comigo, comprou um bolo, esses bolos, né, que a gente compra pronto, bolinho Bolinho caseiro. de algumas... não, aquele que não vamos falar marca, de sim, marcas, sim. que tem aí no mercado muitos anos. Então, comprou, fiz, super deu certo, falei, olha, também é uma alternativa, não quer fazer massa de bolo que talvez vai dar trabalho, veja o custo desses bolinhos e se valer a pena, compra. Essa dica é muito boa para quem quer contornar essa situação. Sim. E fazer, eu acho que o grande é ter produtos menores. Então, até mesmo por essa questão que cada vez mais as pessoas estão querendo produtos menos doces, com menos açúcar. Verdade. Então, você pode entrar nessa... Eu acho que a pessoa que acompanhar isso, necessariamente não precisa ser, vou fazer um doce zero açúcar. Não, eu posso continuar com o meu doce com açúcar, mas talvez rever as receitas... começar a fazer com menos açúcar. E daí eu acho que é onde entra aí o tamanho menor. Que você vai agradar a pessoa e ela vai consumir melhor. Porque o que eu penso, o que eu tenho percebido, que eu peço muito coisas no delivery para ver. E eu estou vendo que cada vez está vindo menor. E eu acho que o menor é o suficiente. Porque às vezes um doce, sei lá, né, igual bombou aí por muitos anos e ainda continua, Copo da Felicidade. Aquele tamanho super grande. Hoje eu já comprei de tamanhos menores. Então, é isso. Para você manter um preço justo, eu acho que para mim é fundamental isso. Você pensar no menor. A gente vendo isso que você está falando, essa questão de ser menor. A gente olha que era desnecessário ter um ovo de 1 quilo dentro da geladeira, por exemplo. Exatamente. Né? Você passava um mês comendo aquele ovo e talvez você não conseguiria vender de novo. Sim. Se tratando ali a venda para o cliente final, né? Mesmo, por exemplo, antes de ter a crise, já o ano passado ou retrasado, eu, por exemplo, já diminuí o tamanho. Ovo de 1 quilo, por exemplo, eu já fazia como recheado na casca de meio quilo. Não fazia na forma de 1 quilo, fazia na de meio. Porque daí eu pesava no recheio. Então a pessoa comia um ovo bem recheado. Bem servido. Mas eu já comecei a diminuir os tamanhos. Esse ano eu já estou pensando em como trabalhar. De fazer menos, talvez menor ainda. Dudu, trocando de assunto um pouquinho, sim. Qual foi a decisão mais difícil da sua carreira? E por que ela foi necessária? Acho que a decisão mais difícil que eu tomei foi de ser empreendedor, de ter o meu próprio negócio, de deixar a CLT, né, de ter o dinheiro todo mês certinho, de ter férias, a estabilidade. Foi quando eu falei assim, não vou ser mais funcionário de ninguém, vou trabalhar para mim mesmo. E eu já estou aí, entre indas e vindas, né, de questão de carreira, eu já estou aí um bom tempo, uns 2, 3 anos aí só mesmo sem estar CLT. Porque mesmo estando CLT, eu fazia... Exato, eu fazia trabalhos pontuais, né, então... Isso é importante você falar, que a gente fez outras entrevistas, né? Sim. A Márcia, se não me engano, saiu do banco para trabalhar com confeitaria. A Carol tinha cargo público, se eu não me engano. E agora você está falando que saiu de uma multinacional e decidiu empreender com isso. Sim. Então a gente vê que a confeitaria ela muda a vida das pessoas em vários aspectos. Não somente na mudança de carreira, mas nessa questão de você falar assim, poxa, eu vou empreender em algo que eu quero usar como arte, porque a confeitaria é uma arte. Sim. Né? Então essa decisão de você sair da multinacional e você empreender foi o momento que você acha que virou a sua chave, no caso. Só vou, não te corrigir, mas assim,
Lá atrás, em 2007, eu trabalhei numa multinacional. Depois eu passei o tempo, né, que eu montei a loja. Daí, quando teve a pandemia, que eu fechei a loja, né, do último endereço. Daí eu fui trabalhar para uma marca muito famosa aqui de São Paulo. Trabalhei por quase 4 anos e daí que eu voltei de novo a empreender para mim mesmo, que daí comecei na parte de consultoria e agora voltando para essa parte de dar aula e agora voltando com essa questão mais forte de encomenda também. Entendi. E na sua opinião, o que diferencia quem vive da confeitaria de quem sobrevive? Assim, a pessoa tem a falsa ilusão de que ela está faturando e na verdade ela só está trocando figurinha. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente, como eu já tive dificuldade, isso é a dor de muita gente, é a questão disso, de entender bem o negócio, de colocar tudo, né, no papel, né? Que nem recentemente eu estava falando com a Carol, né? A gente estava conversando, né? Que é amiga, a gente troca muito figurinha, e daí falou, amiga, eu queria fazer alguma coisa de Páscoa aqui no ateliê. Daí ela falou, mas você vai precisar colocar tudo para ver se realmente vai compensar o valor que você vai cobrar dos alunos, né? E é isso, só que a maioria das pessoas não fazem isso, elas não sentam, não precifica corretamente. Ela pega, tipo, sei lá, vou lá no Instagram, eu vejo que a pessoa está vendendo, sei lá, por R$100. Eu vou vender por R$100 também. E ela não sabe realmente exatamente o que ela gasta, né? Que mesmo quem trabalha em casa, você tem que somatizar que a energia você paga porque você mora naquele ambiente, mas uma parte é o consumo do seu negócio. Sei lá, energia, água, a mesma coisa. Até internet também, né? Sim, tudo. Você tem que colocar, tipo, olha, eu gasto, sei lá, a internet é R$100, mas, sei lá, R$50 é do meu negócio, uma suposição. Então, a ilusão, você às vezes até sobrevive, mas você não consegue viver efetivamente da confeitaria porque por trás você não tem essa noção. Porque, assim, eu já fiz curso no Sebrae há muitos anos atrás. Só que o Sebrae, por exemplo, lá quando eu fiz, não estava muito voltado para o pequeno empreendedor. Hoje, eles com os passar dos anos, eu acho que eles começaram a entender que eles precisam também dar um suporte para o pequeno e ter esse treinamento, né? E eu acho que a gente aprende a duras penas, na verdade, né? Sozinho, batendo a cabeça, errando, vendo. Eu mesmo agora no Natal, eu quis fazer panetone e eu fiz o meu artesanal. Então, o custo, para mim, foi muito alto para produzir. Então, tipo, se eu fosse pensar em vender, não compensaria muito. Mas eu sentei e fiz a precificação. Falei, não, tem que colocar tudo. Dudu, hoje o que faz a confeiteira realmente vender mais? É o preço, é o produto ou o posicionamento? Olha, eu acho que são os três. Os três, explica pra gente, cada um deles. Produto, como eu já falei, você tem que saber o que você quer vender. Então, eu acho que você tem que ter um diferencial, né? Porque, para mim, por exemplo, que hoje eu não atuo com delivery, vou atuar, eu tô nessa... Vou falar essa palavra, não sei se... Essa insanidade mentalmente de querer ter um produto diferente no delivery para que a pessoa... Para que eu não seja um mais um vendendo um produto específico, né? Então, eu acho que o produto é importante, sim. Você tem que ter um diferencial, porque senão você vai ser só mais um. Lá atrás, quando eu assinei o cardápio para uma confeitaria, né, que foi criado do zero, não tinha, foi uma nova confeitaria, eu sempre bati na tecla para ela. Você precisa ter produto diferente. Porque o que vai fazer a pessoa sair de São Paulo para vir para Osasco comer o seu doce aqui na sua loja? É isso que me faz ir num lugar. É ter um produto diferente para provar. Não que é mais o mesmo que todo mundo tem.
daí é engajamento e preço. Produto, preço e e posicionamento. Sobre o preço, eu acho que também você tem que ter um preço justo dentro daquilo que você oferece, né? Não dá para você se olhar para o outro e cobrar, querer para ser igual, cobrar o mesmo valor. Eu acho que você tem que entender, né, o que é o conceito da sua marca para você precificar corretamente, né? Porque não é só o produto final, dependendo é o produto, embalagem, vamos pensar, sacola que você coloca. A entrega que você faz sim, no produto. Porque o produto não é só, o preço não é só o produto final, tem tudo o que você, né, como que o seu cliente leva. Então, acho que isso também é importante. Tá. Você ter uma dúvida dentro do preço. Sim. Você acha que a confeiteira que está começando, ela tem que vender mais barato para entrar no mercado? Não, eu não concordo, porque eu acho até desleal com quem já trabalha. Eu acho totalmente errado, porque às vezes criam essa mentalidade. Porque eu não vivi isso, mas já chegaram há muitos anos atrás, lá no começo falavam, quando eu vendia mais efetivo, você tem que ter você tem que fazer mais barato. Não tem que fazer mais barato. Você tem que vender de acordo com o justo, né? Sim, exato, porque eu vou vender mais barato, tá bom, daí do nada você muda o preço. Aquele cliente que comprava mais barato não vai querer mais comprar. Eu falo, nossa, eu lembro que eu recebi de uma cliente uma vez sobre isso, porque eu ao longo, né, como eu falei, eu não tive uma formação dessa questão de curso, de preço, a não ser quando eu fiz lá o Sebrae, mas eu lembro que quando eu mudei para o endereço, quando eu estava com a loja, a cliente falou assim, subiu para a cabeça, né, olha agora como está o preço. Eu briguei com a cliente. Não, eu briguei. No dia eu falei para ela, olha, você não é obrigado a vir na minha loja. Você não é obrigado a comprar aqui. Se você vem porque você gosta. E outra, você só porque eu estou numa garagem, né, na época, você veio depreciar o meu trabalho. Se você for lá no shopping, você vai comprar, vai pagar e vai divulgar ainda. E vai falar que nossa, é incrível. Necessariamente ele pode não usar produto de extrema qualidade, eu já uso. Então, tem uma grande diferença. Não é o espaço, o local onde você está que você tem que precificar ou vender mais barato porque eu estou numa garagem. Não. E também não é porque eu vou vender para um público que eu vou cobrar, sei lá, 3 vezes mais porque eu estou para um público que tem mais dinheiro. Não, acho que você sempre tem que ter a mesma linha de raciocínio, né? E o preço ser coerente com o que você vende. Não adianta, para um cliente eu vendo, sei lá, eu coloco um preço, para outro coloco outro. Não existe isso. E também porque eu estou começando, vou vender mais barato, vou dar de graça. Não, você tem que se posicionar. E sobre posicionamento, você tem que ter, né? Hoje em dia, com essa velocidade que as redes sociais e a internet está, você tem que se posicionar como profissional, né? E até mesmo como consumidor, né? Eu acho que não denegrir a imagem do outro, né? Quando eu falo nessa questão de você começar a ir nos locais e comer, provar e entender, para você até mesmo melhorar o seu produto. E na questão de rede social tem um posicionamento sim, de marca, você falar sobre seu produto, até mesmo porque você educa o seu cliente, né? Não necessariamente você mostrar a marca que você usa, mas você pode, num contexto geral, posicionar e o cliente entenda que você usa produto selecionado. Eu acho que é fundamental para ir para a evolução. Então as 3 coisas unidas, elas fazem o sucesso do seu negócio, né? Não dá para falar assim, é que depende também, né? Por exemplo, como posicionamento, por exemplo, se eu sou professor, o meu posicionamento é um pouco diferente do posicionamento do Dudu como confeiteiro, como o que vende, faz encomenda. Então, acho que muda um pouquinho essa comunicação com o seu cliente, mas
você tem que se posicionar sim. Eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de Instagram, você acha que hoje o público geral de confeitaria usa mais para venda, usa como vitrine, ou você acha que está distraindo demais o Instagram e as pessoas estão deixando de fazer a confeitaria? É que a questão do Instagram, eu acho que ele, com o passar dos anos, foram mudando muito essa questão. Eu acho que hoje o confeiteiro, ele vende sim ainda pelo Instagram, mas eu acho que talvez na plataforma de delivery ele talvez venda muito mais do que o próprio Instagram, a ferramenta, né? Porque eu acho que hoje em dia veio aí para competir, não sei, o TikTok. Então, hoje em dia, as pessoas consomem muito mais TikTok do que o próprio Instagram. De confeitaria, né? Sim. Não, eu acho o consumidor geral, não só nós, né, que faz o produto, né, que vende, que engaja, que faz a receita, o vídeo, enfim. Eu acho que eles estão indo mais tendencialmente para o TikTok. E eu acho que no Instagram virou a pessoa passa e só tem engajamento ou venda se realmente for algo muito atrativo para aquela pessoa, né? Falar, nossa, vou consumir. Eu vejo muita coisa no Instagram que eu acho legal, vou visitar. Eu tenho uma lista de lugares que eu quero visitar, de comer e de viajar também, e lugares que eu fui que eu achei legal, que eu deixo nessa lista para se um dia eu quiser voltar. Eu sou muito metódico, a maioria das vezes eu sempre volto nos mesmos lugares. Quando a gente fala assim, não vamos vender doce, sobremesa, nada de confeitaria, a gente vai vender experiência. Como que você explica essa vender experiência? Que todo mundo fala na internet, mas ninguém explica o que é. Olha, vender experiência é complicado, porque você precisa entender mesmo do que você quer vender, porque não adianta falar assim, eu vou vender uma experiência para o cliente, tá? O que para você é fazer um bolo bem feito, é fazer uma sobremesa bem feita, ou é a pessoa vai no seu ambiente que você proporciona, sei lá, o garçom vai despejar a calda dentro ali na hora, isso é uma experiência. Entendi. Eu acho, e o contexto geral de você estar num local, o ambiente prepara a experiência. Exato, tipo, é todo personalizado com a marca. Agora, quando você vende para a internet, como a vitrine, você vai ter que fazer, e se é delivery, se não é uma loja física, é fazer um vídeo mostrando qual que é a experiência daquele produto. Ou até mesmo que eu acho legal, nessa questão de experiência para delivery, fazer um panfleto, um folder, explicando como a pessoa faz na casa dela para que ela tenha essa experiência ali no Exato, delivery. Exatamente. Eu acho que isso é uma boa ideia para quem faz delivery. Ô, Dudu, você acha que hoje a confeitaria é muito romantizada nas redes sociais? Eu acho que sim. Qual o ponto que você acha que mais romantiza, né, a confeitaria? Eu acho que no contexto geral, tanto como professor como produto, as pessoas elas postam o que elas querem saber, né? Elas postam o que elas querem mostrar. Mas eu acho que se você mostrar o que é a real, né? O que por detrás de você ter um espaço, do que você ter uma loja, do que você trabalhar, vender, que não é tão fácil, né? Porque eu já vi, espero que eu não seja cancelado, mas eu já vi muitos cursos, tipo, venha ganhar, compre esse meu curso e ganhe 5 mil. Ou eu conquistei meu primeiro 1 milhão vendendo curso. Tá, como que você fez para chegar até isso? Né? Não adianta falar assim, é lógico que tem pessoas que têm sorte de acontecer alguma coisa e a pessoa, sei lá, viralizar, ou de repente vem um investidor por trás depois de um tempo que faz com que você tenha esse crescimento, que você leve a você a faturar muito. Mas eu acho que, para mim, as pessoas não são 100% honestas, elas iludem a pessoa, e às vezes frustra. Porque às vezes a pessoa está começando, ela compra o curso porque ela fala, poxa, aquela pessoa falou que vendeu R$1 milhão, eu vou conseguir igual ela. Necessariamente não.
Eu não enriqueci com a confeitaria, eu tô ralando até hoje, né? E lógico que você tem seus benefícios, tem, né, ser empreendedor no Brasil não é tão fácil, né? Porque tem muitas taxas, eu recentemente mesmo estou na modalidade MEI, mas eu tenho uma contadora, não precisa, né? Não tem necessidade. E eu estourei o MEI do ano passado. Tipo, eu vou pagar imposto sobre o que eu estourei. Eu tô nessa situação também. Então, o empreendedor que é MEI, ele também sofre às vezes, né? Nessa questão, tipo, se você não se liga, né, que você vai estourar, você vai pagar imposto. E você paga imposto de tudo, né? Você vai comprar, mesmo que você queira comprar diretamente de uma marca específica o produto, você paga imposto sobre aquilo. E daí por isso que o seu produto final às vezes acaba encarecendo, né? As pessoas não têm essa noção, né? Você acha que qualquer pessoa consegue fazer confeitaria? Ou tem que nascer com o dom, ou é algo divino na vida da pessoa? Eu acho que, lógico, se você nascer com dom, perfeito. Mas qualquer pessoa que tenha vontade, né? Porque como na confeitaria ou qualquer profissão, você precisa ter determinação, né? Treinar. Não adianta. Quando eu comecei lá atrás, que eu fiz o meu primeiro NEM, que disse, se você olhar o primeiro e olhar os atuais, você consegue nitidamente ver a minha evolução. Então, eu acho, eu tinha já um pouco de dom. Não falo muito isso, até em aula não falo para o aluno, não falo que eu tenho dom, que eu nunca fiz curso, que na verdade eu nunca fiz. Eu fiz atualmente 2, 3 cursos de outras técnicas, mas curso de tipo, fiz confeitaria ou fiz gastronomia de formação, não. Mas daí o que é engraçado é isso, você precisa persistir, estudar e ir repetindo, né, aquilo. Errou, não ficou perfeito, faz de novo, né? Eu acho legal isso, vai numa festa de família, sei lá, leva algo que você está testando, né, daí você consegue evoluir e testar. Compra bolo, se é bolo, compra isopor, fake, ou testa na bancada. Eu acho que tem vários meios. Necessariamente você não precisa ter dom, você pode buscar informação, né? Você pode aprender, daí vai fazer um curso. Se tem condição, faz curso. Não tem? Hoje em dia, na atualidade, tem N coisas que você pode aprender gratuitamente e vai testando, né? Mas não pode desistir, né? Porque não é fácil, né? Agora vamos jogar uma bomba na rede social? O que você acha que da confeitaria? Algo que você precisa falar da confeitaria, mas que pouca gente tem coragem de falar. Eu acho que é ser honesto, né? Ser transparente, trabalhar com a verdade, né? Não é vender uma imagem que de repente lá atrás para você não foi tão bem assim, né? Eu acho que as pessoas escondem a verdade. Sim, a transparência, porque elas querem vender, é um meio de ganhar dinheiro. Eu acho que se você é honesto, transparente e falar para o seu público a verdade de como não é fácil chegar em algum lugar, para mim não faz sentido, né? Eu mentir, eu vou falar, não, olha, gente, eu ganho dinheiro, eu viajo todo ano, eu vou estar mentindo. Porque, na verdade, não, eu ganho dinheiro o suficiente para pagar as contas, não para ter uma vida, né, falar, comprei uma casa, né? É um trabalho que te mantém como qualquer outro que você fizesse, né? Exato, porque hoje em dia tem muita oscilação de mercado, né? Porque, na verdade, não só acompanha, acho que lá atrás também, mas hoje cada vez mais por conta disso da crise, né, da política que tem nossos países, os impostos que cada vez mais sobem. Então, todo o mercado tem oscilação. Então, às vezes sobrevive quem ali vai e foca, né, como eu falei, tem um cardápio enxuto, tem produtos mais específicos que você consegue crescer e ir sobrevivendo e, de repente, galgar, sei lá,
a pessoa que não tem loja, abrir uma loja. Então, acho que é tudo uma construção, né? Professor, está sendo muito enriquecedor. Eu acho que também o público que está assistindo, né, consegue ver a trajetória, consegue se encaixar em parte da história também, como alguém que está começando ou como alguém que está pensando em desistir. Para essa pessoa que está assistindo, qual seria o seu conselho para a pessoa que está desistindo ou para a pessoa que está iniciando, para que ela siga firme na confeitaria? Preciso que você fale isso para a câmera. Olha, você que está começando, que já está aí nesse percurso, seja perseverante. Vai ter dificuldades, sim, né? Não é fácil você construir uma trajetória, mas persista. Se é isso que você quer para a sua vida, para a sua carreira, seja determinado e acorde cedo. Não importa, né? Às vezes você quer ter tudo no começo, não dá para ter tudo. Então, faça com que você tem. Seja excelência com o que você tem. A minha terapeuta um dia falou assim, olha, o Dudu perfeito de ser, né? Você quer ter, e não é real mesmo, a gente não dá para ter tudo. Então, comece com o que você tem, trabalhe, nem que seja por horas, se determine que você vai ter sucesso, eu tenho certeza, mas não é da noite para o dia. E a gente vai finalizando mais um episódio, né, com o Dudu Padreca, né, um grande professor e também atende o cliente final. Dudu, quais são as suas redes sociais? Olha, eu tenho a mais antiga, né, que é @dudupadreca, e a atual que eu criei, que vai ser destinado para o público, para vendas, né, final do cliente e até para o aluno que quiser comprar, é @ateliê Dudu Padreca. Ateliê Dudu Padreca. Isso, e também eu vou ter um e-commerce, né, que eu criei um site, mas está no ar já, só jogar no Google, ateliêdudupadreca.com. E daí vai encontrar também, vai ser uma maneira de a pessoa, se ela não quiser comprar no delivery, ela pode comprar direto no site que eu vou entregar normalmente. É .com? .com, não tem o BR. Tá, gente, a gente vai chegando ao final. Vou deixar as redes sociais do Dudu aí para vocês encontrarem ele, né, nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar o seu like nesse vídeo, de compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir e também de deixar aqui embaixo qual o próximo chefe, professor ou o próximo dono de confeitaria que você gostaria que a gente estivesse entrevistando aqui no Confeitaria de Sucesso. Até a próxima. Até. E se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo fez sentido para você. Então não deixa isso parar agora, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho e vamos acompanhar todos os episódios da Confeitaria de Sucesso presentes no YouTube. Ativa o sininho para você poder receber a notificação de novos confeiteiros que nós vamos entrevistar aqui. E aqui todas as semanas teremos um episódio novo de confeiteiros de sucesso que fazem um trabalho excepcional em todo o Brasil. Sem fantasiar a confeitaria, mas mostrando que é possível crescer. Essa série, ela é só o começo da revolução que nós estamos fazendo na confeitaria, unindo o talento de vocês com marketing digital e vendas. Não se esqueça também de me seguir no Instagram e fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. No Instagram, o nosso arroba é edu.sobral1, igualzinho ao nosso canal aqui do YouTube. E na nossa comunidade do WhatsApp, você vai receber sempre em primeira mão os nossos novos conteúdos, nossas novas aulas e dicas de como você pode fazer para vender mais usando o seu Instagram. E se você quer parar com o amadorismo, quer parar de fazer rede social no escuro, eu te convido a ser aluna do nosso curso do Forno ao Feed. Essa pode ser a sua melhor oportunidade, porque estamos com uma oferta imperdível nesse momento no nosso site. Para quem quer sair da tentativa e quer começar a crescer com estratégia. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Garanta os seus acessos exclusivos e eu te aguardo do outro lado.